Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Vim bater um papo sobre uma reflexão que eu tenho feito nesses últimos tempos sobre a tal da inteligência artificial, que está aí ganhando voz em várias pautas de jornal, revista, televisão. Já teve aí muita discussão sobre como que a sistematização da criação de conteúdo tem tomado conta da vida dos criadores de conteúdo, e não apenas dos criadores de conteúdo, mas também de outras profissões. Inclusive, eu não sei se vocês estão sabendo, mas está rolando a tal greve dos roteiristas, né, lá em Hollywood, que parou a produção de várias séries e vários filmes aí que estavam em andamento. E uma das cláusulas que eles estão colocando, os roteiristas, né, no pedido deles, é sobre as grandes produtoras, os grandes estúdios não utilizarem de forma alguma inteligência artificial para a criação de roteiros. E eu achei essa pauta muito legal para a gente discutir e para saber a opinião de vocês também, como público final, assim como eu sou, porque o que os roteiristas dizem é que essa mania de você criar conteúdo, por exemplo, pensando em algoritmo, de você criar conteúdo, e aí qualquer tipo de conteúdo, né? Seja um vídeo para internet, seja um filme, uma série, qualquer coisa que você queira fazer. Se você pedir, por exemplo, para uma inteligência artificial fazer um roteiro e você der um argumento, né, que seria mais ou menos ali o princípio do que você quer tratar com o conteúdo, ela vai gerar um roteiro, ela vai gerar uma história, vai criar uma narrativa. Se você pedir, por exemplo, para uma inteligência artificial desenvolver um livro sobre alguma coisa, ela vai desenvolver esse livro, ela vai criar ali todo o texto. E, na verdade, assim, a inteligência artificial não tem vida, né? Ela é artificial por um motivo. Vamos só começar por aí já para a gente conseguir colocar uma régua que nivele esse assunto. E o que os roteiristas dizem é, se uma inteligência artificial cria um roteiro com base num argumento que alguma pessoa pediu, o que essa inteligência artificial, na verdade, está fazendo é um grande plágio, porque ela barra inteligência artificial, se embasa de coisas que estejam já prontas, de coisas que existem, de coisas que estejam armazenadas de alguma forma na sua inteligência, e através disso que já está pronto, ela cria a sua própria realidade, misturando várias coisas. Tem alguns conteúdos, por exemplo, de Netflix, que a gente consegue muito ver, assim, uns filmes. Tem um filme, eu esqueci o nome agora, que é com o Ryan Reynolds, que tem a Jennifer Garner também, que é um filme que você dá pra ver que ele é muito pro algoritmo da Netflix. Ele conversa muito com várias questões que as pessoas já gostam, com personalidades e personagens que as pessoas já têm uma predisposição a criar um tipo de carisma. Por exemplo, a Jennifer Garner, ela bombou muito e bomba até hoje na internet demais por conta do filme De Repente 30. Tudo o que ela faz, se tem qualquer tipo de micro-referência a De Repente 30, as pessoas já ficam completamente apaixonadas e devotas. Ryan Reynolds é a mesma coisa. Ele tem um perfil que as pessoas já associaram não apenas ao que ele faz com Deadpool, por exemplo, mas ele lida muito com essa persona dele mais caricata, mais divertida, mais o homem bem apessoado de família, né? Ele e a Blake, que é a esposa dele, eles têm esse conceito de família muito admirado por todo mundo. Eles têm uma atitude social muito bonita. Então as pessoas já têm uma predisposição a gostar bastante dele num papel de pai, num papel de patriarca, num papel de herói, que não é tão herói assim. Né? Ele não é como um Chris Hemsworth da vida, que precisa do seu tipo físico super musculoso, mas ele tem ali o seu padrão de homem comum que consegue resolver todos os problemas. E ele faz isso no dia a dia, né? Quando ele defende a esposa dele publicamente, quando ele se posiciona sobre determinadas discussões que sejam muito fortes aí no mundo do entretenimento ou não, né? Questões políticas, sociais, ele se posiciona muito. Então isso faz com que a imagem dele até vaze um pouquinho para os personagens também, porque ele tem muitos personagens que são românticos, que são super caricatamente positivos e divertidos e compreensivos. Então colocar os dois juntos ali dentro de uma narrativa, minha pulseira tá fazendo barulho, então vou tirar.
colocar os dois ali numa narrativa de sci-fi, que não é tão sci-fi assim, porque tem um romancezinho, tem uma lição de vida sobre essa questão do pai, da perda. Então foi um filme, eu não lembro o nome agora, mas se você viu esse filme na Netflix, você sabe exatamente do que eu tô falando. Absolutamente tudo nesse filme foi pensado de uma forma super algorítmica para agradar ao espectador da Netflix. A gente sabe também que tem alguns conteúdos que eles vão nessa produção em cadeia, né, de entrega, tanto dos estúdios de cinema quanto dos streamings e da televisão também, por que não? Mas eles vão muito se aproveitando de grandes hypes e grandes viralizações que acontecem com as pessoas. Isso é uma forma de hackear o sistema do entretenimento, né? Por mais que isso seja mais ou menos o modus operandi de qualquer estúdio e de qualquer streaming ou canal de TV, que eles falam assim, cara, minha audiência gosta muito desse tipo de conteúdo, vou entregar mais conteúdo para eles assim. Isso é super válido, é assim que o entretenimento funciona. Não apenas para grandes produções, aqui no YouTube funciona assim também. Se eu faço para vocês um vídeo, por exemplo, de uma lista, como a gente já fez muito há um tempo atrás, uma lista de séries que são boas, por exemplo, para quem gosta de DOA. Eu tô fazendo esse vídeo por quê? Porque eu sei que eu tenho um público no meu canal engajado em DOA e que sente falta de DOA e que, portanto, precisa de conteúdos que lembrem DOA de alguma forma. Assim como terminou Casa do Dragão, eu entrego para vocês um conteúdo de o que você pode assistir agora que Casa do Dragão terminou. Isso é você entender as pessoas que você se comunica através do seu conteúdo. Tá vazando uma moto na estrada. É você entender as pessoas que você se comunica, né, através do seu conteúdo e, portanto, pensar nelas como o objetivo final do conteúdo que você está fazendo a partir de agora. Tudo que eu fizer, eu vou fazer pensando nas pessoas que estão aqui. Por exemplo, quando eu mudei aqui esse conteúdo do nosso canal, que eu falei assim, cara, eu não quero mais ser apenas um canal de cultura pop. Eu quero que as pessoas entendam como que a cultura pop faz parte da minha vida também, como ela me influencia, como ela me ensina, como ela me tira da minha zona de conforto ou me mantém na minha zona de conforto quando eu quero. E trocar ideias com vocês e falar sobre a vida e sobre tudo que está dentro do espectro da minha existência também é uma forma de eu falar assim para o sistema, olha, eu entendo que você tenha pensado que eu sou essa pessoa X até agora, mas eu me transformei, eu evoluí, eu cresci, eu amadureci e talvez eu queira ser essa outra pessoa. O sistema vai demorar a entender. Da mesma forma que vocês aí do outro lado vão demorar a entender. Só que no momento que vocês entenderem e o sistema também entender, ambos vão começar a trabalhar junto comigo, a caminhar junto comigo, a demandar assuntos, a falar assim, poxa, aconteceu isso daqui, eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu recebi hoje essa mensagem, né, lá no Instagram, falando, queria muito que vocês comentassem sobre a greve dos roteiristas. Então as pessoas, elas começam a pedir e direcionar. Essa pergunta da inteligência artificial me fizeram em algum dos vídeos que a gente postou aqui nesses últimos dias, nos comentários aqui no YouTube, falaram assim, e essa questão da inteligência artificial, vocês querem usar para criar o conteúdo de vocês também? E eu sei que já tem muito criador de conteúdo usando, desde a parte de fazer uma capa para o vídeo do YouTube, uma capa que seja chamativa, ou pensar num roteiro, né, pedir para a inteligência artificial fazer esse roteiro para eu gravar para vocês, ou então trabalhar com imagens de inserção que não tenha direitos autorais de nenhum fotógrafo, de nenhuma empresa, que seja uma coisa criada artificialmente, que, portanto, não existe, não é registrada em lugar nenhum. A inteligência artificial cria para mim. Eu tenho amigos que já utilizam a inteligência artificial no seu dia a dia para criação de conteúdo, seja com roteiro ou com imagens. Tenho visto muita gente na internet utilizando a inteligência artificial nesse sentido também, né? Pessoas que estão falando sobre isso e demonstrando como se utiliza esse recurso da melhor forma possível. Mas eu li hoje, lá nos stories da Lisa Joy, a roteirista de Westworld, esqueci o nome da série, gente. Gente, minha cabeça, nesses últimos dias, eu não lembro de nada. É isso, se eu pudesse usar uma inteligência artificial, eu trabalharia com ela aqui, ó, como anexo do meu cérebro, para ela registrar as coisas que eu não tô lembrando o nome. Mas é a série do Prime Video, Periféricos. Nossa, eu não ia dormir se eu não lembrasse dessa série. A Lisa Joy,
ela é uma mulher muito apaixonada por sci-fi. O marido dela também, Jonathan Nolan, todo mundo conhece, família Nolan, tem todo um histórico aí de sci-fi, eles trabalham muito com isso, né? Tanto o Jonathan Nolan, quanto todo mundo lá da família dela. Christopher Nolan, todo mundo. Enfim, ela compartilhou um pouquinho sobre o perigo da inteligência artificial tornar a rede social, o conceito de rede social, mais tóxico do que já é. E aí eu peguei essa reflexão que ela fez, foi um post que ela compartilhou, na verdade, nos stories dela, lá no Instagram, e eu fiquei pensando assim, cara, como que a gente pode realizar que a gente já não está vivendo uma sociedade tóxica, principalmente virtual, por conta do que já temos de inteligência artificial? E aí eu comecei a pensar retroativamente. É muito injusto pensar que agora, em 2023, o uso da inteligência artificial vai criar algo tóxico daqui para frente. Porque eu acho que todo o caos que a gente já vive na internet hoje em dia é o fruto da inteligência artificial. De uma forma mais arcaica, de uma forma mais, pitoresca, eu acho, que é o que eu queria falar. Mas ainda assim, no momento que o Zuckerberg, por exemplo, criou a mecanização do Instagram e ele foi fazendo mudanças no seu algoritmo para que ele se tornasse mais comercialmente viável para eles mesmos, para a própria ferramenta, eles sistematizaram o estilo de vida das pessoas. A gente passou a ter que tomar decisões de quem queremos seguir, aonde queremos estar, em que conversas queremos participar, porque o Instagram se tornou um lugar mais tóxico, em que a gente via muito ódio, em que a gente via muita coisa viralizada só. A gente queria ver a nossa tia Cotinha, que mora lá em São Lourenço, no momento que ela ia fazer o passeiozinho dela no parque de manhã, postando uma fotinha de um pombo. A gente queria isso no Instagram, no início, lembra? E aí a gente queria ver a nossa amiga da escola, que é super low profile e não posta nunca, mas a gente queria ver no momento que ela engravida, no momento que ela vai viajar, no momento que ela consegue uma promoção na carreira dela, a gente quer ver o que? A foto desse momento, para celebrar com essa nossa amiga. Mas eu tenho certeza que você aí do outro lado quase não tem noção das pessoas que você segue hoje em dia no Instagram. Eventualmente, você deve ver alguém na sua timeline e falar, nossa, verdade, eu nem lembrava dessa pessoa mais. Mas a rede social, ela era exatamente para resolver esse problema, não era? Da nossa vida, de que a gente não está perto das pessoas que a gente conhece o tempo todo, a gente não vive com elas todos os dias, e essa era uma forma da gente se reaproximar, da gente ter ali uma conexão. Sempre foi sobre a conexão. Então, quando eu vi ela refletindo sobre o nível de toxicidade que a inteligência artificial pode trazer para as redes sociais, eu fiquei pensando, cara, as pessoas já estão loucas com redes sociais por conta desse nível de toxicidade. A única coisa que vai mudar é a seguinte: quando uma pessoa, por exemplo, quiser fazer um post, ela não necessariamente vai precisar pensar. Ela pode ir numa inteligência artificial e falar assim, eu tenho uma foto na praia de férias, sugira para mim uma legenda? Aí a inteligência artificial vai sugerir a legenda e a pessoa vai lá e vai colocar. Ou outra pessoa, por exemplo, fala assim, eu queria muito ter um perfil que falasse sobre cinema, mas eu não sei quase nada de cinema, então eu vou pedir para a inteligência artificial criar textos para mim. Do tipo, inteligência artificial, meu anjo, cria um texto aqui para mim sobre os 10 maiores diretores de cinema dos últimos 50 anos. Ele vai trazer, porque está no Google. Entendeu? A mesma pesquisa que você poderia fazer com uma curadoria de leitura, de atenção e de sentimento, de ver ali quais você conhece, talvez, para trazer a lista realmente com uma curadoria sua, com o seu emocional e o seu ponto de vista, quem vai fazer é a inteligência artificial. E aí, tô julgando quem faz isso? Claro que não. Pode fazer, fica à vontade. Inclusive, tem gente que já faz isso, tá? No momento que a pessoa vai no Google e procura, por exemplo, 10 séries para eu chorar, quando eu tô triste, que eu quero assistir. Se você jogar isso no Google, já vai aparecer lista pronta de outros sites sobre isso. Tem gente no Instagram que nunca criou uma linha de conteúdo, que só vai no Google, procura, pega listas prontas e transfere para os seus perfis no Instagram com a estética que acha mais interessante. Pensando nisso, não dá para responsabilizar o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial que está surgindo agora com essa demanda de criação de conteúdo mesmo, de
de serem ativos na criação e na produção de imagens, vídeos, textos e tudo mais, como se fosse o início. Não está começando agora. Já existe uma preguiça de pensar muito grande, já existe uma preguiça de ler e de conhecer. A gente já passou pela fase em que as pessoas viam, e ainda fazem isso, obviamente, viam matérias nas suas timelines e liam apenas o título. As pessoas não abriam essas matérias para entender o que estava sendo falado ali, para entender o que era aquela chamada de verdade, até porque os sites, para conseguirem ter relevância nos últimos tempos, eles começaram a utilizar chamadas, títulos e subtítulos cada vez mais chamativos, porque eles precisavam o quê? Prevalecer acima dos outros no Google, que não estava valorizando todo mundo que criava conteúdo antigamente através dos seus blogs, dos sites de notícias, de resenhas, seja do que fosse. O que está acontecendo agora é apenas uma sistematização do próprio sistema. Então é como se a gente estivesse vendo um inception de inteligência artificial acontecendo agora. Só que bateu num ponto em que está prejudicando carreiras, está prejudicando o desenvolvimento intelectual das pessoas que atuam nas áreas de criação e que consomem as áreas de criação. Porque se você lê um texto, por exemplo, feito por uma inteligência artificial, o que você não vai ter ali são emoções. Você não vai ter em momento nenhum algo em primeira pessoa, você não vai ter em momento nenhum uma avaliação crítica do assunto que está sendo passado para frente. A única coisa que você vai ter são fatos e dados, que é o que a inteligência artificial consegue entregar, baseado em todos os registros que existem na internet mundial. Ele busca informação, ele coleta informação e ele tenta, de uma forma mais harmônica que uma inteligência artificial consegue, entregar essa informação para você do jeito que você pediu. Isso vai fazer com que a internet se torne mais tóxica? Ou isso vai fazer... Nossa, meu cabelo tá um caos, né? Ou isso vai fazer apenas com que a gente continue incentivando a preguiça de pensar, a preguiça de analisar e, acima de tudo, a preguiça de opinar. Hoje em dia, a gente tem muita... E eu vou me colocar sempre no mesmo balaio, porque, obviamente, eu não tô acima de ninguém. Né? Em algum momento eu vou cair nessa mesma armadilha ou já cair nessa mesma armadilha sem nem perceber. Mas é isso que acontece. Um exemplo muito fácil, tá? Do porquê que a gente se distanciou muito da criação de conteúdo dita necessariamente sobre cultura pop. O que a gente observou é que se a gente não usasse a capa perfeita, o título chamativo e polêmico, e não tivesse uma opinião que fosse alguma coisa diferente de, poxa, eu gostei muito disso, e eu gostei porque mudou minha vida, porque me transformou, sempre ia surgir alguém, como sempre surge, falando assim, tá, mas o plano sequência que foi feito ali foi isso, isso e isso assado. Tá, mas as cores do filme, a paleta do filme, ela não tá de acordo com a temática do próprio filme. Ou, mas eu acho que esses atores que foram escalados, eles foram... As pessoas estavam exigindo cada vez mais que a nossa opinião ou fosse cada vez mais tóxica, ou seja, a gente precisava reclamar de alguma coisa para ter valor à nossa opinião, ou ela precisava ser cada vez mais parecida com o que o óbvio que viralizava nas redes sociais. Então, assim, vamos dar um exemplo aqui, tá? A gente teve agora o filme do Super Mario, que lançou recentemente nos cinemas. Muita gente falou mal do filme do Super Mario. Eu não estava entendendo por quê. Fui pesquisar o motivo. O motivo era o Chris Pratt. O Chris Pratt tem uma lista de questões que a internet odeia esse cara. Pronto, a galera já decidiu odiar esse cara e não tô passando pano para as questões dele, tá? Eu estou dando um exemplo. Esse vídeo não é sobre o Chris Pratt. E aí ele tem todas essas questões. Então teve gente que falou, filme com Chris Pratt, eu odeio. Fim. Só que, e é agora que vem o pulo do gato, Guardiões da Galáxia acabou de sair. E tá todo mundo amando. Cadê a régua do Chris Pratt? Por que que não tem a régua do Chris Pratt? Por que que não tem a régua do James Gunn? Lembra como James Gunn foi odiado na internet quando deu toda aquela treta com a Disney? Por que que ele não foi odiado agora em Guardiões da Galáxia Volume 3?
Porque existe uma massa de pessoas na internet que fazem barulho, que sabem fazer barulho, que sabem a melhor forma de fazer valer o seu próprio barulho, que grita mais alto. Eu não vou falar sobre essa galera também, que esse vídeo não é sobre isso, mas vocês sabem quem são. Essas pessoas que gritam na internet de uma forma muito tóxica e que geralmente não gostam, por exemplo, de conteúdos como WandaVision, como Capitã Marvel, como Miss Marvel. São pessoas que geralmente não vão muito com a cara desses filmes. E aí quando você vê, por exemplo, um Super Mario, em que o protagonista não está salvando a princesa, mas sim tentando encontrar o seu irmão, e que a princesa, não apenas sendo ela a princesa da história, é uma mulher super bem resolvida, empoderada, que sabe tudo sobre a vida dela mesma, essas pessoas podem não gostar muito dessa narrativa. E aí elas argumentam reclamando do Chris Pratt. Essas pessoas geralmente são pessoas que ficam o tempo todo na internet procurando títulos rasteiros, conteúdos rasos. Títulos rasos, não é rasteiro. Títulos rasos, conteúdos rasos, coisas que polemizam, coisas tóxicas, porque eles foram criados dentro de uma internet que se desenvolveu para hackear o próprio sistema. Como ter mais visualizações, como ter mais seguidores, como viralizar, como alcançar mais pessoas. Você reparou que de uns tempos para cá, o Instagram, ele deu uma viralizada em conteúdos que tentam hackear o sistema do próprio Instagram? Muita gente fazendo conteúdo como dicas do que você precisa fazer para crescer a sua conta no Instagram. Você precisa postar 3 stories de manhã, 3 stories de tarde, 3 stories à noite, pelo menos uma caixinha de pergunta ou algum item de interação, tipo aquelas coisinhas de você interagir, reagir nos stories. Na sua timeline você tem que ter pelo menos 1 ou 3 reels por dia, não sei. É uma galera que sufoca a sua vida e você não tem nem tempo de ir no banheiro. Com tanta dica para você viralizar no Instagram. A realidade: você não tem como hackear um sistema que muda todos os dias para benefício próprio. A única coisa que você consegue fazer é, hoje, viralizar alguma coisa, amanhã tentar essa mesma coisa e não viralizar, depois de amanhã tentar essa mesma coisa e não viralizar, e dali, sei lá, 10 dias tentar essa mesma coisa e, na sorte, viralizar de novo. Isso não significa que você entende o sistema. Isso significa que você passou 10 dias trabalhando para agradar o sistema que não é nem um pouco empático com a sua existência ou com a sua criação de conteúdo. Foi por isso que a gente decidiu mudar tudo e fazer as coisas no nosso ritmo, do nosso jeito. Claro que enfrentando todas as consequências negativas que o sistema vai descarregar sobre nós. Mas essa reflexão da toxicidade que a inteligência artificial traz pra gente, eu acho que a gente não tem que lidar com isso como se a inteligência artificial fosse uma grande vilã. Afinal de contas, quem cria a sistematização e quem cria a inteligência artificial são as pessoas, para facilitar a própria vida, para desenvolver tecnologias e recursos. Às vezes, uma inteligência artificial que foi criada pela NASA para facilitar a busca de alguma coisa interplanetária, não sei, é uma tecnologia que hoje a gente usa numa rede social. O chip de celular começou assim. Ele foi uma tecnologia desenvolvida pela NASA. Então a gente não pode nunca desmerecer essas criações e as evoluções tecnológicas, porque essas evoluções, elas ajudam a gente em vários níveis, na medicina, no conhecimento do nosso planeta, na tentativa praticamente inevitável de destruir o nosso planeta, que a raça humana tenta o tempo todo destruir o planeta Terra, a espécie humana. Então eu acho que a gente tem que entender as evoluções tecnológicas e entender o mundo que a gente está inserido e como a gente precisa dessa tecnologia para a gente ter esse desenvolvimento, mas não perder nunca a nossa capacidade de julgar, criticar, analisar, pensar, pesquisar, se informar, falar, tendo certeza do que está falando. Pesquisar antes de abrir a boca. Pesquisar antes de sair por aí espalhando notícias ou mensagens ou informações que sejam falsas. Né? Olha o período que a gente está passando na humanidade com as fake news.
É muito fácil você criar uma fake news. Teve a fake news do Papa recentemente, de uma imagem feita por uma inteligência artificial, em que ele estava com uma roupa que as pessoas começaram a questionar o nível de santidade do Papa. E não era real aquela imagem. Imagina quantos problemas podem ser criados no mundo de guerras políticas e guerras militares mesmo, por conta de mentiras criadas de uma forma tão crível. Eu acho que o que a gente não pode nunca, com qualquer evolução que a humanidade tenha nesse sentido tecnológico, é o nosso sentido humano, igual o sentido aranha que o Homem-Aranha tem. A gente tem o nosso sentido humano de perceber e de analisar, de criticar e de perguntar. Isso é real? Isso existe? Isso aconteceu? Tem certeza do que você está falando? Mas aonde você leu isso? De onde veio essa pesquisa? Essa análise, quem fez? Essa pessoa sabe do que está falando? Eu acho que a gente não pode jamais perder a nossa capacidade de questionar. Porque é essa nossa capacidade de questionar que mantém a gente ainda uma espécie existente nesse planeta, gente. Porque pra gente sumir desse planeta também, ó, 2 palitinhos. É só a gente pisar no lugar errado, tomar uma decisão errada e ficar trancafiado dentro de casa, vivendo apenas do que a inteligência artificial conta pra gente se tornar uma espécie em extinção. Isso pode acontecer. A gente pode acabar com a nossa própria existência por conta de fake news. A fake news recentemente não quase fez uma galera não se vacinar? E uma galera não se vacinou por conta da fake news? Por conta de chip no sangue, investigação de outro país, dominação mundial. Tanta coisa aconteceu. Eu recebia porque pessoas da minha família recebiam e acreditavam. Eu tenho certeza que você aí do outro lado passou por isso também. O que a gente não pode perder é o nosso discernimento e a nossa empatia com o outro. A gente não pode largar a mão de ninguém. Se a outra pessoa está se enfiando num looping de mentiras e de fake news e de falsa realidade, depressão. Tem gente que entra em depressão porque segue pessoas no Instagram que estão sempre ricas, felizes, lindas e sorridentes. Ninguém é feliz e sorridente todo dia. Ninguém viaja todo dia para as Maldivas. Vou trazer esse exemplo de novo. Ninguém tem capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, vivendo todas as vidas ao mesmo tempo, realizando todos os sonhos ao mesmo tempo. Nem a pessoa mais rica do mundo tem a capacidade de ser 100% feliz o tempo todo, porque dinheiro não é sinônimo de felicidade. Então, eu acho que o que nos falta é um pouquinho de fé em nós mesmos e talvez um pouquinho de critério na hora de avaliar o que a gente acredita e o que a gente não acredita. Se a gente continuar fiel a quem nós somos, ao nosso discernimento, ao nosso senso crítico comum, eu acho que a gente sobrevive a mais uma mudança de tecnologia e não acho que a inteligência artificial vai tornar o nosso ambiente mais tóxico do que ele já está nesse momento. Mas, para isso realmente acontecer, a gente precisa continuar pensando por conta própria. Se os roteiristas estão dizendo não criem roteiros por inteligência artificial, porque isso é plágio de um trabalho que já existe, ela se baseia em conteúdos e roteiros que já existem. A gente precisa ouvir e acreditar. Eles estão clamando por uma mudança que pode afetar diretamente uma profissão que é uma das mais bonitas do mundo, que é a de criação de histórias. Então vamos pensar com carinho, vamos recolher nosso medo, vamos botar ele para debaixo do tapete um pouco, vamos tentar ser firme, vamos tentar ser forte, e vamos tentar ser consciente das coisas e das decisões que a gente toma no dia a dia. Eu acho que a gente não tem que ter medo da inteligência artificial. A gente precisa utilizá-la para o que ela foi criada, como um recurso. Lembrando que a análise crítica e o bom senso a gente tem, a inteligência artificial não. Comenta aqui o que você acha desse assunto, vai ser um prazer ler as opiniões de vocês e os pontos de vista de vocês também. Lembrando que vocês podem seguir a gente lá no Instagram, tá? As redes estão todas aqui. Beijos e até a próxima. Tchau!